Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Hoje é dia 24 de 7 de 2012. Então vamos a mais uma videoaula sobre nossos trades na Vale 5 no Day Trade e no Euro Dólar, utilizando a metodologia Trend Follower Expert. Então eu vou estar dando aí os detalhes, né? Relembrando novamente, pessoal, que para você ficar por dentro das videoaulas, você vem aqui no nosso site www.traderprofissional.com.br, digita seu e-mail, clique em cadastrar e daí você vai estar recebendo as aulas por e-mail sempre quando ela é colocada, ou você vem clica no YouTube aqui e você se inscreve aí no nosso canal pelo YouTube, tá ok? Então vamos lá. Hoje, pessoal, a Vale, né, a gente teve uma queda, a gente está tendo ainda uma queda bonita aí no mercado, né? A gente vê aqui no gráfico de 5 minutos da Vale, abaixo da Price Trend Line a tendência é de baixa, acima da Price Trend Line a tendência é de alta. Então, apenas pela linha azul aqui a gente sabe qual é a tendência do mercado, não é necessário fazer nenhum tipo de análise complexa, porque o nosso trade system é simples e esse indicador é a média móvel exponencial 89, que tem fundamentos científicos que fazem ela funcionar, indicando a tendência certa do mercado com alta probabilidade de acerto, tá? Então, vou dar um zoom aqui, né? Hoje, né? Veja que o preço ele abriu com um gap de baixa, tá? O preço retornou para a média móvel exponencial 21 e deu um sinal pela 21. Agora, olha só que interessante. Tá dando 0,44% de risco, né? O nosso manejo de risco, segundo a metodologia Trend Follower Expert e segundo estatísticas comprovadas e tal, 0,3% de risco por operação é o ideal no day trade. Tá? Então aqui a gente pode entrar, mas se a gente entrar por aqui, a gente vai estar se arriscando mais. Então, como, Leandro, eu posso adivinhar não, mas como eu posso com alta probabilidade acertar esse sinal de venda antes que ele aconteça, com risco menor, porque daí eu vou ter um risco pequenininho e ainda posso alavancar até o meu risco ficar 0,3%. E se por acaso eu ganhar 1%, eu posso ganhar, se eu tiver alavancado 2x, eu vou ganhar 3%. E aí, Leandro, como é que eu faço isso? Esta técnica chamada de análise fractal permite esta possibilidade, né? Então, muitos amadores e muitas outras pessoas que utilizam trade systems, que na minha opinião não é tão eficiente, entrariam vendido aqui, com risco aí de 0,4%, quase 0,5%, quase 0,5% aí de risco, né? Mas pelo 1 minuto, né? Utilizando a análise fractal, a média exponencial 21 nos 5 minutos é a média exponencial 89 no 1 minuto, tá? Então, olha só. Aqui está a média móvel exponencial 89, a Price Trend Line, tá? E deu um sinal de venda aqui, né? Então, nesse sinal de venda aqui, né, deu para a gente alavancar 2x nesse primeiro sinal de venda, né? No rompimento da máxima no rompimento da mínima desse candle, nós entramos vendido. O risco estava a 0,1%, nós entramos alavancado 2x, né? Mas nós perdemos essa operação porque o preço ele voltou e estopou a gente, né? Então, primeira operação nossa, a gente teve um prejuízo aí de 0,3%. Só que depois deu outro sinal de venda. Esse sinal de venda está com 0,15%, 0,15%. Então é a metade de 0,3%. Então a gente pode alavancar 1x para a gente ficar com o risco de 0,3% por operação e está alavancado, tá? Essa metodologia de análise fractal somada com a alavancagem inteligente, aplicada sobre um manejo de risco fixo, que é comprovadamente e estatisticamente ideal para você estar se arriscando, no day trade principalmente, permite, né, que você então tenha vantagens no mercado. Então, no rompimento da mínima do candle que está abaixo da Price Trend Line, a entrada do Trade System, colocamos o stop 1 centavo acima da máxima do candle que está na Price Trend Line, certo? Então a gente ficou aí com um risco de 0,3%, alavancando 1x, porque o manejo de risco inteligente permite a gente fazer isso porque nós estamos utilizando a análise fractal. Então eu entrei, deixa eu fazer aqui, até colocar o ponto aqui que eu entrei aqui nessa região, tá? Beleza, agora olha só o que aconteceu com o pessoal. Ó, eu entrei aqui, ó.
Eu entrei nesse pontinho aqui. Agora, a maioria das outras pessoas que desconhecem a análise fractal e não utilizam essa metodologia, né, que tem aí uma manha para você realmente acertar o sinal de venda no gráfico superior, entrou pelo gráfico superior de 5 minutos e está com risco aí de 0,4%, 0,5%. E eu estou com risco aí de 0,15%, pessoal. Olha só que fantástico, né? Então, beleza. Entrei na operação, entrei pelo 1 minuto utilizando a técnica de análise fractal e consegui adivinhar não. Consegui, com alta probabilidade, antecipar o sinal de venda. Então, pessoal, por exemplo, no gráfico semanal, é a mesma coisa do Trade System. Eu não vou entrar pelo gráfico semanal, eu vou entrar pelo gráfico diário. A tendência do gráfico semanal é a que me importa, porque a tendência mais nítida do mercado financeiro é a do gráfico semanal. É a mais bonita de todas, é o ideal para se operar, é o gráfico semanal. Mas eu vou entrar pelo gráfico diário, utilizando essa técnica de análise fractal ensinada no curso Trader Profissional Avançado. Claro que aqui, né, nessa videoaula eu estou dando um resumo total e provavelmente muita gente está confuso e é necessário realmente estar fazendo um curso mais avançado com detalhes mais específicos. Mas essa mini aula sobre análise fractal que eu estou dando aqui, ela já dá para você entender e ver a comprovação do Trade System. Ele funciona realmente, né? Ele permite que você perca migalhas e quando você ganha muito dinheiro. E agora vocês vão estar vendo o que aconteceu, tá, utilizando essa técnica de manejo de risco somada à análise fractal. Então nós entramos aqui na operação, tá? Estamos alavancando um X, tá? 2 vezes o nosso capital aí. Então, à medida que o preço vai fazendo topos e fundos descendentes, né? Eu vou descendo no nosso break-even. Então, primeiro, aqui, quando o preço ele desceu, veja que ele desceu só isso aqui, eu não desci o meu stop aqui para proteger o lucro, né? Porque foi muito pouco. Então, ele corrigiu, voltou, deu até um outro sinal de venda e fez novamente um pivô de baixa. Nesse pivô de baixa que ele deu, o que acontece? Estatisticamente, no mercado o preço ele volta cerca de... Depois de uma onda na direção da tendência, no caso dessa tendência de baixa, quando ele faz uma onda nessa tendência de baixa de um pivô, geralmente ele tende a voltar entre 50% a 70% da onda e depois retorna a cair. Então, nesse caso, eu já poderia pegar o meu stop e passar para cá. E foi o que eu fiz nessa onda aqui. Daí depois continuou fazendo topos e fundos descendentes. Meu stop eu vou estar colocando aqui. Peguei o stop daqui, coloquei para cá, né? E depois fez um novo pivô, fez um novo topo confirmado, 1 centavo acima do candle que faz esse topo confirmado. Coloquei novamente a proteção de lucro, né? Aqui aconteceu a mesma coisa, mais um pivô, topo confirmado do pivô, 1 centavo acima dele eu protejo o lucro. Agora, pessoal, o que é interessante aqui? Eu saio quando dá 1% de variação. Eu poderia ficar até o final da tendência? Posso ficar. Só que estatisticamente eu comprovei para mim mesmo que, pela minha experiência, que sair da operação com 1% é o ideal, porque geralmente no day trade acontecem variações de 1 a 1,5% e depois o preço ele volta tudo. Então, se você for seguir tendências por esses topos por esses topos confirmados na tendência de baixa ou pelos fundos confirmados na tendência de alta e for protegendo o lucro nesses pontos aí de proteção de lucro ensinado, você no day trade, não, no gráfico semanal é diferente, mas no day trade geralmente depois de 1% a 1,5% volta toda a onda e te estopa. Então, e depois a tendência ela não continua subindo. Claro que não é sempre assim, mas muitas vezes é assim. Então o ideal, estatisticamente eu comprovei que quando dá 1% cai fora. Eu estou me arriscando a 0,3%. Para ganhar 1%, né, acabou. Então a minha saída que eu defini para day trade é 1%. Então eu estou alavancado 1,5%. Eu estou alavancado 1x, tá? E aqui, ó, eu fiz o break-even aqui. Depois desse break-even aqui já deu 1%. Aqui eu já caí fora com 1%, mas eu estou alavancado 1x, né? Então acabou aí que eu ganhei praticamente 2% aí de lucro, né? Ganhei 2% de lucro nesta operação, tá? Retirando aí os 0,3% que eu perdi,
eu aí acabei ganhando uns 1,70% aí de lucro. Né? Porque eu perdi 0,3%, ganhei 2% sobre todo o meu capital nessa única operação e parei de operar. Vamos ver quantos minutos nós temos aqui, 10 minutos já da videoaula. Então, pessoal, isso aí é um exemplo do poder do método de alavancagem inteligente, somada ao manejo de risco inteligente, somado à análise fractal. Então, pessoal, operar o gráfico de 1 minuto não é o ideal. Eu não opero o gráfico de 1 minuto, eu opero o gráfico de 5 minutos. Né? Por exemplo, eu não vou operar comprado se o preço subir acima da price trend line e der um sinal aqui, porque nos 5 minutos está em tendência de baixa, abaixo da price trend line aqui. Então eu só vou operar vendido quando der sinal no 1 minuto na price trend line de lá. Né? Ou vou operar por aqui pela price trend line dos 5 minutos, só que meu risco vai ser maior. Então eu poderia estar utilizando a média 377, só que é muito difícil operar nela. Tem que ter muita experiência e eu nem ensino, porque realmente é difícil. Então, pessoal, essa foi a operação da Vale aí, né? Acertei uma e errei uma, mas quando eu perdi uma mixaria, e quando eu ganhei muito dinheiro. E essa é a grande ideia. E a tendência realmente continuou, mas a minha regra é essa, eu já ganhei muito dinheiro, eu não preciso ficar maximizando, né, a tendência a mais. Eu acho que a regra é regra, foi a regra que eu defini, é essa, então eu vou seguir. Tá, mas você poderia entrar por aqui e ficar seguindo a tendência, tal. Você poderia estar ganhando até 3,44%. Mas as estatísticas comprovaram que utilizando a saída de 1% de variação é o ideal. Então vamos para o Forex agora, né? Então a partir das 6 da manhã, 5 da manhã eu já entro no Forex e já começo a operar. Então aqui deu um sinal de venda, veja que abaixo da price trend line, próximo e abaixo dela deu um sinal de venda. Nós entramos vendido aqui, né? Foi uma operação só de Forex aí que a gente fez, né? Entramos 4x alavancado, por quê? Porque o risco nessa operação aqui estava 4x, 4 vezes menor do que o manejo de risco de 0,3%. Então nós entramos vendido e o preço foi fazendo topos e fundos descendentes, chegou aqui próximo da wall line inferior, mas não deu divergência na profit line, certo? E depois o preço fez novo fundo no preço, só que na profit line não fez novo fundo. Então isso é uma divergência clara aí, né? A gente vai desenhar aqui bonitinho a divergência. E nessa divergência, então, a gente caiu fora, né? Aqui está a divergência do preço na wall line inferior. Então nós saímos aí com um lucro de 1%, porque nós estávamos alavancados 4x, ou melhor, 0,93%, porque nós estávamos alavancados 4x, porque o manejo de risco permitiu. Então, novamente, a metodologia Reversion Profits, ela permite essa maximização dos lucros e um grande número de acertos. Tá? Não posso dar muitos detalhes aqui, porque a nossa aula é sobre a metodologia Trend Follower, né? Mas a metodologia Reversion Profits, ela não usa análise fractal, isso é uma desvantagem, mas tem a vantagem de ter um número de acerto muito grande e ela consegue acertar o topo mesmo, né? Ela consegue acertar, sabe exatamente onde é o topo e você vai ser no topo e sabe exatamente onde é o fundo. Aqui foi um fundo, porque bateu aqui e voltou para a price trend line de novo. Depois deu um outro sinal de venda, voltou para o fundo de novo, entendeu? Então, ela, por exemplo, aqui, por exemplo, a gente vê que deu uma divergência aqui, ó. Fez novo fundo no preço, beleza. Aqui, por exemplo, fez novo fundo no preço, beleza. Na profit line também fez novo fundo. Agora aqui fez um fundo, mas esse fundo aqui, ele foi, na profit line foi bem menor. Então já é uma divergência, já indica uma possibilidade de reversão de movimento. E você vê que o preço ele vai formando a parte do fractal do mercado de correção, que é a onda ABC, né, até a price trend line, que vai estar indicando um novo sinal de venda. Então é um trade system bem eficiente. Tá, então, pessoal, isso aí foi vídeo aula de hoje aí, tá? Acredito que realmente vai estar ajudando vocês, que eu vou estar dando detalhes poderosíssimos aí sobre manejo de risco. E o mais importante, pessoal, o que vai fazer a diferença para vocês não é o trade system. O meu trade system ele é bom, mas o que vai fazer a grande diferença é o manejo de risco. Vocês têm que saber se arriscar e saber perder pouco dinheiro e saber ganhar muito dinheiro quando ganha. E hoje eu ganhei 1,7%, por quê? Alavancagem inteligente na hora H, exatamente como o George Soros faz. Um abraço, muito obrigado.